Você já ouviu falar que a verdadeira riqueza está na Bíblia? E que os maiores milionários da história se guiaram por provérbios milenares que poucos de fato aplicam? Neste vídeo, você vai conhecer a história de Rodrigo, um motorista de aplicativo em São Paulo que transformou sua vida ao unir os ensinamentos de Napoleão Hill com a sabedoria prática dos provérbios bíblicos. Mas atenção, essa não é só mais uma história de superação. É um manual vivo sobre como gerar riqueza com propósito, mesmo começando do zero, sem dinheiro, sem apoio e sem precisar trair seus valores. Prepare-se para mergulhar em uma jornada real, inspiradora e completamente aplicável à sua vida. Se você assistir até o final, vai entender por que a persistência silenciosa, o empreendedorismo com alma e a fé aplicada na prática são os verdadeiros segredos que constroem riqueza de verdade. Rodrigo, como tantos outros, era invisível na pressa da cidade. Motorista de aplicativo em São Paulo, dirigia 12 horas por dia e sentia que a vida se resumia a sobreviver. Mas o que ele ainda não sabia era que a chave da virada estava em uma palavra: persistência. Tanto os provérbios quanto Napoleão Hill a colocam como pedra angular do sucesso, e foi quando ele compreendeu que tudo começou a mudar. Hill dizia que a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço, e os provérbios reforçam: o justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta. Rodrigo não precisava de sorte, precisava aprender a levantar com mais força. Cada cliente mal educado, cada corrida cancelada, cada dia exaustivo, agora pareciam testes. E ele, aos poucos, decidiu parar de reclamar e começar a resistir. O que antes era rotina opressora passou a ser campo de treinamento. Rodrigo começou a ouvir audiolivros entre uma corrida e outra. Anotava frases. Silenciosamente, sua mente se tornava mais forte que o trânsito caótico e os boletos acumulados. A persistência deixou de ser um esforço e passou a ser um modo de viver. Foi nesse estado que o acaso, ou talvez a providência, colocou algo em suas mãos. Era uma revista velha, esquecida no banco de trás do carro, amassada com as bordas comidas pelo tempo, mas uma frase destacada em vermelho saltou aos seus olhos. O ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. Naquele instante, algo despertou. E Rodrigo decidiu que não ia mais apenas dirigir. Ia buscar uma direção. Esse encontro aparentemente banal se tornou o gatilho para uma transformação que uniria provérbios, sabedoria prática e propósito de vida. A partir daqui, começava uma nova etapa: a transformação inspirada por uma mensagem. A frase de Napoleão Hill ficou ecoando na mente de Rodrigo como uma semente plantada no terreno fértil da insatisfação. Desejo ardente. Ele repetia isso entre uma corrida e outra, tentando entender o que aquilo significava na prática. Desejo ardente. Ele repetia isso entre uma corrida e outra, tentando entender o que aquilo significava na prática. Chegou em casa naquela noite e, movido por algo maior do que curiosidade, buscou o livro Pense e Enriqueça. Encontrou um exemplar antigo em um sebo virtual e, dias depois, mergulhou nele como quem procura ar. Ao mesmo tempo, passou a revisitar os provérbios que sua avó lia quando era criança. Frases como "na multidão de conselhos há sabedoria" e "o coração alegre aformoseia o rosto" voltaram a fazer sentido. Rodrigo começou a conectar 2 mundos, a sabedoria prática de Hill com a sabedoria espiritual dos provérbios. Era como se as peças de um quebra-cabeça mental e emocional estivessem se encaixando. Ele percebeu que não precisava de uma ideia genial para mudar de vida. Precisava de direção, propósito e ação constante. A transformação não estava na teoria, mas na aplicação diária do que lia. Rodrigo começou a acordar mais cedo, escrever metas, cuidar do corpo e separar parte do dia para meditação e estudo. Pequenos hábitos que juntos começaram a redefinir sua identidade. A mente de Rodrigo, antes inundada de cansaço e desânimo, agora se enchia de convicção. Ele entendeu que riqueza não era apenas número,
mas energia, ação e valor entregue ao mundo. E quanto mais estudava, mais sentia que precisava criar algo que unisse suas paixões, sabedoria, espiritualidade e alimento. Uma ideia simples, quase ingênua surgiu: vender pães de queijo com mensagens inspiradoras. Esse foi o ponto de virada. A partir daqui, a história deixa de ser apenas sobre aprendizado e passa a ser sobre empreender com propósito. A ideia parecia pequena, quase boba: vender pães de queijo com frases inspiradoras. Mas, como ensina Napoleão Hill, toda grande realização começa com uma ideia e com fé suficiente para colocá-la em ação. Rodrigo acreditou, misturou receitas da família com mensagens que tocavam sua alma, provérbios bíblicos e trechos de Pense e Enriqueça. Cada pão de queijo vinha com uma mensagem impressa, cuidadosamente dobrada e colocada à mão. Ele começou vendendo para colegas motoristas e passageiros. A recepção foi imediata. Alguns choravam, outros tiravam fotos, todos comentavam. Aquilo era mais que comida, era conexão. Rodrigo percebeu que não estava apenas vendendo um produto, estava entregando esperança. E esse propósito dava a ele uma força que nenhum emprego anterior havia dado. Pela primeira vez, ele sentia que estava sendo um canal de transformação. Com o tempo, criou uma pequena marca, Pão e Propósito. Com o apoio de uma amiga designer, fez etiquetas, embalagens e começou a divulgar nas redes sociais. O que era um complemento de renda se tornou um movimento. Gente de outros bairros começou a pedir. Histórias chegavam de pessoas que estavam desanimadas e se reergueram após ler uma das mensagens. Rodrigo entendeu, ele havia encontrado um veículo de valor. E como o Hill ensina, quando o desejo se junta à ação e ao serviço ao próximo, a prosperidade se torna inevitável. O negócio crescia, mas mais importante, a alma de Rodrigo crescia junto. Ele não estava apenas vendendo um produto, estava vivendo um propósito. E isso lhe deu força para tomar uma decisão difícil quando uma oportunidade grande demais para recusar bateu à sua porta. Era o momento de testar seus princípios. E o próximo capítulo da jornada revela como ele rejeitou propostas vazias para proteger aquilo que estava construindo com o coração. Com o crescimento rápido da marca, inevitavelmente vieram os olhares das grandes empresas. Um grupo de investidores, ligados a uma rede de padarias nacionais, fez uma proposta generosa para comprar o Pão e Propósito. Era dinheiro suficiente para mudar de vida, pelo menos financeiramente. Mas algo em Rodrigo travou. Ele lembrou das palavras de Hill: negócios sem alma são armadilhas douradas. E dos provérbios: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem requidão. A proposta era tentadora, mas exigia abrir mão da essência do projeto. Queriam mudar a identidade, padronizar as mensagens e retirar o aspecto espiritual, considerado delicado para o mercado. Rodrigo passou dias em silêncio, orando, refletindo, escrevendo. Ele sabia que o dinheiro não podia comprar o que ele havia construído com tanto significado. Recusar parecia loucura, mas trair o propósito seria muito pior. Então ele fez algo surpreendente. Em vez de vender, propôs uma parceria. Deixou claro que não negociaria seus valores, mas estava aberto a expandir, desde que a essência fosse mantida. A resposta dos investidores foi seca e imediata. Estamos procurando um produto, não um movimento. Rodrigo sorriu. E pela primeira vez na vida, sentiu-se verdadeiramente rico, por saber exatamente o que não estava à venda. Essa decisão gerou comentários, críticas e dúvidas, mas também abriu espaço para um novo ciclo, de apoio coletivo, conexões com comunidades e expansão orgânica. Ao proteger seu propósito, Rodrigo atraiu algo muito maior que capital: credibilidade. Com ela, veio o próximo passo: transformar seu negócio em um impacto comunitário real. A decisão de manter os valores intactos abriu portas inesperadas. Uma seguidora da página, moradora da periferia de Belo Horizonte, comentou: "Isso poderia mudar a vida de muita gente aqui."
Rodrigo viu naquela frase um chamado. Inspirado pelos ensinamentos de Hill sobre cooperação e pelos provérbios que exaltam a sabedoria coletiva, ele decidiu expandir sua ideia, não como franquia, mas como rede de impacto comunitário. Nasceu a Rede de Sabedoria, pequenas cooperativas locais que produziam os pães de queijo com mensagens, gerando renda, capacitação e esperança em regiões esquecidas pelo sistema. Rodrigo passou a viajar, treinar lideranças, adaptar receitas e incentivar o estudo de provérbios e do Pense e Enriqueça em encontros semanais. Cada unidade era mais que um ponto de venda, era um núcleo de transformação social. Mulheres que antes dependiam de auxílio emergencial, agora lideravam negócios. Jovens aprendiam sobre empreendedorismo com propósito. Em vez de centralizar, Rodrigo descentralizou. E isso fez tudo crescer com ainda mais velocidade. A mensagem continuava a mesma: fé, ação e persistência. Mas agora ela ganha sotaques, rostos e histórias novas, todos conectados por um mesmo ideal. Hill ensina que riqueza duradoura é aquela que melhora a vida de outros além de você. E Rodrigo viu isso se realizar diante dos próprios olhos. A rede chegou a outros estados. Parcerias com ONGs, igrejas e escolas se formaram. E o nome Pão e Propósito virou símbolo de reinvenção, dignidade e sabedoria prática. Mas nem tudo seria flores. O sucesso começou a incomodar. E o próximo teste veio em forma de desafios éticos e imitações baratas, exigindo uma resposta à altura de quem constrói com verdade. Com o crescimento da rede de sabedoria, vieram também os parasitas. Grandes supermercados começaram a copiar a ideia. Pães de queijo com frases genéricas, embalagens sofisticadas e preços baixos. Para muitos, era o fim da autenticidade. Colaboradores e amigos incentivaram Rodrigo a processar, a expor publicamente o plágio, mas ele lembrou de um provérbio antigo: a resposta branda desvia o furor. E das palavras de Hill: supere a concorrência por meio da excelência, não da briga. Rodrigo decidiu agir com inteligência e não com raiva. Em vez de reagir, evoluiu. Reformulou as mensagens, aumentou a qualidade do produto, estreitou os laços com as comunidades e reforçou os encontros de sabedoria. O público notou. As vendas dos imitadores caíram, enquanto a rede de sabedoria ganhava ainda mais notoriedade. O que era cópia virou contraste, e o contraste destacou ainda mais o valor real do que ele fazia. Esse momento serviu como filtro, separou quem estava pelo hype de quem estava pelo propósito. E mais uma vez, Rodrigo escolheu crescer com serenidade. Aprendeu que o sucesso não está em vencer os outros, mas em permanecer fiel ao que se constrói. A superação veio não pela luta, mas pela consistência, pela transparência e pelo impacto social inquestionável. Hill ensina que um homem que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista 1000 cidades. Rodrigo provou isso. Diante da cópia, ele reafirmou sua originalidade. Diante do ruído, ele aumentou o silêncio do trabalho bem feito. E com isso, consolidou algo que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar: respeito público e riqueza com propósito. E é sobre isso que o próximo e último ato da jornada trata. Como a riqueza verdadeira nasce da contribuição e não apenas da conta bancária. Ao olhar para trás, Rodrigo não via apenas números, via rostos, histórias e impacto. O que começou como uma ideia modesta virou um movimento. E foi aí que ele compreendeu, no mais profundo nível, o que Napoleon Hill e os provérbios sempre ensinaram. A verdadeira riqueza é aquela que transforma o mundo à sua volta, não só a sua conta bancária. Ela nasce do serviço, se sustenta na integridade e cresce no silêncio da consistência. Hill dizia que riqueza começa com um estado de espírito, e Rodrigo entendeu que a mente enriquecida pela sabedoria é a semente de toda a prosperidade duradoura. Os provérbios já avisaram: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se firma. Rodrigo construiu uma casa coletiva, feita de pão, propósito e presença. E mais do que isso, inspirou milhares a fazer o mesmo. Hoje, ele ainda dirige seu próprio carro, de vez em quando.
Não porque precisa, mas porque gosta de lembrar de onde veio. Seus cooperados o chamam de professor, seus concorrentes o respeitam. E seus clientes chamam-se de irmão da esperança. Ele criou riqueza, mas criou algo maior, uma nova forma de empreender, de servir, de viver. Uma vida guiada por sabedoria e persistência. O legado de Rodrigo nos lembra que a prosperidade não precisa ser barulhenta, que é possível crescer com propósito, liderar com humildade e transformar vidas com autenticidade, e que tudo começa com uma decisão simples: aplicar de forma prática as verdades que a maioria só lê. Esse é o verdadeiro segredo da riqueza escondido nos provérbios e revelado por Napoleon Hill. E agora, a decisão está nas suas mãos, porque a próxima história de transformação pode ser a sua. Agora você já sabe, a verdadeira riqueza não se mede apenas em cifras, mas em propósito, impacto e integridade. Rodrigo não teve sorte, ele teve fé, coragem e persistência, e aplicou na prática os princípios ensinados por Napoleon Hill e os provérbios bíblicos. Ele não construiu apenas um negócio, construiu uma rede, um legado, um exemplo de que riqueza e propósito podem caminhar juntos. Se essa história tocou você, é porque talvez seja a hora de escrever a sua também. Aplique o que aprendeu aqui. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança e direção. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Qual ensinamento de Rodrigo mais te inspirou? E qual será seu primeiro passo silencioso a partir de hoje?